Oi, gente, boa noite, tudo bom? Caramba, essa semana eu não consegui falar com vocês ao vivo nenhum dia. Foi uma semana confusa, uma semana curtinha também, né? Cheia de feriado. Espero que todos tenham tido um feriado excelente. O meu, graças a Deus, foi trabalhando, mas foi tranquilo. Hoje deu para ficar mais quietinha, com o filhote. Foi tudo bem. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje, que eu estou devendo esse assunto para vocês, que é sobre demência vascular, né? A gente já conversou sobre processos de demência, falamos especificamente sobre a demência de Alzheimer, temos várias solicitações de temas, mas a gente vai tentar ir caminhando cada dia com um tema diferente, cada semana, na verdade, com um tema diferente, para a gente ir abordando e falando de todas as coisas que vocês me pedem, né? Então, a demência vascular, ela, assim como o Alzheimer, é uma demência extremamente comum, né? Pode ser considerada até a segunda maior causa de demência, é a demência de origem vascular. E como é que ela acontece, né? Ela normalmente chega após um acidente vascular cerebral ou o que nós chamamos de AVC. Né? Então, normalmente são pessoas um pouco mais idosas, que já têm um comprometimento vascular significativo, né? E que está muito relacionado também ao excesso, né, de pressão alta, né? Pessoas que são hipertensas de longa data, pessoas que têm colesterol muito alto e os pacientes diabéticos também. Ou seja, tudo aquilo que compromete a nossa vascularização, ela pode verdadeiramente dificultar a oxigenação para o cérebro. E a partir daí, a gente pode desenvolver um processo de demência vascular por essa má oxigenação. Então, qualquer doença que comprometa essa circulação do corpo para a cabeça, do restante do corpo para a cabeça, ela pode, obviamente, nos levar a um processo de demência vascular. Mas, verdadeiramente, o que mais acontece, o que a gente mais vê, né, é o paciente desenvolver um processo de demência pós um AVC, ou seja, quando ele tem um acidente vascular, a partir disso ele pode desenvolver. Acontece muito quando o paciente tem um AVC, ele chega em casa, ele no hospital ele tende a ficar muito desorientado, né? E a família às vezes fica muito assustada com aquilo. Nossa, será que ele não vai voltar a ser como ele era antes? O que pode estar acontecendo? Enfim, neste primeiro momento, onde o paciente tem o processo do AVC, a gente não tem como saber se ele vai desenvolver ou não um processo demencial, até porque nem todo paciente que tem um AVC vai desenvolver uma demência. Isso não vai acontecer, né? Isso pode acontecer, a gente não tem como prever. Mas é muito comum que o paciente se desoriente muito no hospital, até por conta do próprio ambiente hospitalar. A gente sabe que ambientes de CTI são extremamente estressantes para o paciente. O CTI ele não dá a ideia de dia e noite, né? Tá sempre tudo claro, tá sempre dia, vamos dizer assim. E isso dificulta muito o entendimento do paciente do que é dia, do que é noite, do que pode estar acontecendo, e é muito comum ele desorientar. E essa desorientação tende a perdurar quando ele vai para casa, só que ela não fica eternamente, né? Ele faz um período de desorientação e depois de alguns dias, às vezes depois de 2 semanas, ele começa a voltar para o lugar, né? Ele começa a ficar mais orientado, mais cooperativo, ele sabe que ali é a casa dele, ele sabe o que está acontecendo, ele volta a reconhecer melhor o ambiente, as pessoas que estão no entorno dele. Então, as coisas gradativamente começam a ficar mais fáceis, né? E ele começa a se organizar melhor na rotina dele. Então, isso dificilmente a gente medica, a menos que o paciente esteja muito agitado, completamente insone, a gente não vai medicar nesse primeiro momento, até para a gente entender o que está acontecendo e, como a gente diz, né, o que vai sobrar daquele AVC, né, o que vai acontecer, porque também depende muito da área cerebral atingida. Cada paciente, quando tem um processo de AVC, ele pode ter atingido inúmeras áreas. Ele pode atingir a área da fala, a área motora, enfim, só mesmo através dos exames de imagem é que a gente pode definir a área afetada e se isso vai ter uma sequela muito grande ou uma sequela menor, né? E mesmo os processos sequelares, a gente sabe que hoje, através das terapias, né, as terapias que a gente associa pós os acidentes vasculares, como fisioterapia, como fono, como terapia ocupacional, a gente melhora muito e muitos pacientes saem completamente sem sequelas desses processos, justamente porque com os exercícios e com o trabalho desses profissionais, a gente consegue que outras áreas sejam ativadas,
E com isso o paciente não tem sequela. Então é muito comum, às vezes a pessoa pergunta, né? Gente, mas eu conheço uma pessoa que teve a mesma coisa que a minha mãe e ela ficou ótima. Não é que ela teve a mesma coisa, ela teve o mesmo processo de doença que é um acidente vascular. Mas a gente não sabe qual foi a área atingida. E dependendo da área atingida, algumas pessoas terão uma recuperação melhor e outras terão uma recuperação pior. Então, isso tudo faz com que a gente vá caminhando com o paciente e acompanhando para ver. Aquele paciente que não fica com sequelas nenhuma, que volta a caminhar, que volta a falar, que volta a comer, o que a gente vai fazer? A gente vai ter o dobro de cuidado com esse paciente para que outros eventos não voltem a acontecer, né? Quem tem um familiar que já teve um AVC sabe disso. É muito comum que outros eventos aconteçam, ou eventos menores, que nós chamamos de ataques isquêmicos transitórios, ou isquemias transitórias, que é aquele momento que o paciente está em casa, ele de repente fica parado, ele fica pouco responsivo, ou fica mais sonolento, ou parece que está prostrado, você fica achando, fica preocupada, mas não sabe exatamente o que está acontecendo, porque aparentemente não tem nada muito grave, e ele fica às vezes assim 1, 2 dias, ou às vezes 3, e depois melhora. E você não sabe o que aconteceu. Parece que achou que fosse ficar resfriado, ou achou que fosse ter alguma virose, ou achou que estava com alguma virose, e na verdade o paciente pode ter tido naquele momento ali uma pequena isquemia transitória. E isso é muito comum quando o paciente já tem um primeiro AVC, que ele faça outras isquemias transitórias ao longo da vida. E daí a importância de nós termos um excelente controle sobre as outras doenças, sobre a pressão alta, sobre o diabetes, sobre o colesterol, ter uma boa dieta, porque a gente sabe que toda vez que a pressão sobe, é um risco maior de ter uma isquemia transitória. Toda vez que a glicose sobe demais, ou a glicose baixa demais, também é um outro risco, né? A falta de atividade física, o paciente ficar extremamente sedentário, ficar o dia todo sentado, só assistindo televisão, sem ter nenhum tipo de atividade física ou atividade cognitiva que faça uma estimulação cerebral, a gente sabe que os riscos estão aumentados, né? Então é muito importante que a gente converse sobre esses temas e que a gente acompanhe esse paciente. A Maria Inês, oi Maria Inês, tudo bom? Ela está me perguntando aqui se ele pode ter até dormindo. Nada impede, né? É muito comum a gente às vezes não perceber que o paciente fica muito hipertenso à noite, né? Então eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que sempre foram no consultório durante o dia, na parte da manhã. A pressão estava sempre ótima. Aí um belo dia aconteceu alguma coisa e o paciente teve que vir à noite. Ou não à noite exatamente, mas por volta de 4, 5 horas da tarde. E aí a paciente, quando chegou no consultório, a gente verificou a pressão estava altíssima. E aí você começa a perceber que o paciente ele toma o remédio da pressão, mas o remédio não segura até o final do dia. E quando vai chegando o final do dia, o paciente vai ficando hipertenso novamente. E a gente precisa ajustar a medicação para justamente evitar que ele faça picos hipertensivos à noite ou até mesmo durante a madrugada e eventualmente tenha uma isquemia transitória ou até mesmo um AVC por conta dessa pressão muito alta. Então é importante que a gente esteja sempre de olho, tanto na glicose quanto na pressão. A importância de ter uma atividade física regular, seja com fisioterapeuta, seja com educador físico. Mas é muito importante que o paciente verdadeiramente tenha uma atividade regular, que ele tenha boas dietas, né? Que ele se alimente bem, que ele beba bastante água. São coisas muito importantes, que a gente fala aqui todas as vezes, todos os dias, né? Você pode acontecer. A Conceição está me perguntando se ele nunca teve um AVC propriamente dito, se ele pode ter uma isquemia transitória. Pode. O paciente pode ter uma pequena isquemia. Ele pode ter inúmeras isquemias ao longo da vida sem efetivamente ter um AVC grande, amplo, que tenha uma imagem muito grande. Ele pode ter sim, tá? E claro que o processo de demência vascular, ele não precisa ser obrigatoriamente um processo isolado. Você pode ter um paciente que tenha demência de Alzheimer e demência vascular, porque ele tem todas as outras comorbidades e tem obstrução às vezes de carótida, né, diminuição do fluxo de oxigênio para o cérebro, e a gente pode, então, ter a associação da demência de Alzheimer associada à demência vascular.
A Helenice também perguntando, a minha mãe teve uma isquemia, ela corre o risco de abrir um quadro de demência? Todo paciente que teve AVC, que teve uma isquemia, ele tem mais chance de desenvolver um processo de demência ao longo da vida, uma demência de origem vascular. Por quê? Quando você tem um AVC, né, você tem uma área que morreu, aquela área do cérebro, você não reverte ela mais. O que a gente às vezes consegue, o que a gente busca através da ginástica cerebral, é fazer com que essa área que morreu, que se perdeu, ela seja, que o que ela faz, o trabalho dela, seja executado por outras áreas cerebrais. É esse o objetivo da gente fazer as terapias cognitivas, né, para que a gente possa verdadeiramente fazer com que outras áreas assumam aquela área que não vai ter mais resposta nenhuma, que o paciente não vai, não tem mais como utilizar, né? Deixa eu ver aqui, o David Bastos me perguntou se tem algum assunto sobre Alzheimer. A gente tem vários temas de Alzheimer no Cantinho da Geriatria, basta você acessar lá o www.cantinhodageriatria.com.br, que a gente tem vários artigos escritos sobre esse tema. A gente já tem vídeos aqui também no Cantinho gravados sobre esse tema, e a gente tem conversado agora sobre outros temas que estão sendo pedidos aqui também, né? Então, deixa eu só ver aqui, a Júlia, um beijo, Helenice também, obrigada pelo carinho, né? Então, Helenice, é isso que eu tô te falando. Isso pode acontecer, como eu disse no começo da transmissão, não é obrigatório. Não existe, é óbvio que a gente não pode afirmar nunca isso, que um paciente que tem um AVC terá demência. Mas a gente tem um risco aumentado, não tenha dúvida. Então, e essas coisas são muito importantes que a gente cuide, são muito importantes que a gente acompanhe esse paciente, que ele tenha um bom profissional ao lado dele, ou um geriatra, um neurologista, um clínico geral, né, para que ele seja verdadeiramente acompanhado e para que a gente procure evitar que novos processos aconteçam, né? É muito comum os pacientes que depois que fazem o AVC, os pacientes que têm AVC já de longa data, ou que fizeram muitas isquemias transitórias, isso é uma coisa que me perguntam, e isso também é comum de acontecer, que o paciente tenha crises convulsivas. Isso também acontece, né? Isso não é incomum de acontecer após alguns acidentes vasculares e algumas isquemias transitórias, que o paciente comece a ter crises convulsivas e que não necessariamente ela teve, como eu posso dizer, não significa necessariamente que ela vai ficar se tremendo toda, como a gente está acostumado a pensar numa crise convulsiva, mas às vezes são focos, né, localizados, e aí o paciente tem uma área só que fica tremendo o tempo todo, né, ou um membro, e isso sempre precisa ser avaliado se ele não está fazendo um pequeno foco convulsivo, e a gente precisa também tratar isso, porque pode ser que ele passe a desenvolver algumas crises ao longo da vida, ao longo desse processo, e inclusive no processo da demência. A Socorro está me perguntando que quem teve um AVC e tem uma idade avançada, ela corre mais risco de ter isquemia. Todo paciente, Socorro, que já teve uma isquemia, porque o AVC é uma isquemia, né? O AVC ele pode ser isquêmico ou hemorrágico. O hemorrágico é quando tem sangue na cabeça. E o isquêmico é quando fecha uma artéria e naquele período falta oxigenação no cérebro, certo? Então, independente se foi um AVC isquêmico ou hemorrágico, todo paciente que tem uma isquemia, que já teve uma isquemia, ele tem mais chances de ter novas isquemias. E isso é um fato. Tá? A Sueli me disse que a mãe morreu com Alzheimer e eu fico preocupada de acontecer comigo, tenho muito esquecimento. Sueli, a gente já conversou várias vezes sobre isso aqui no Cantinho, né? A gente tem, inclusive, temas aí, esquecer é normal, falando sobre demência, desculpa, de Alzheimer. E a demência de Alzheimer, ela não tem um fator 100% hereditário, né? Não é só a hereditariedade que conta, muito pelo contrário. No caso do processo da demência, está muito mais relacionado ao estilo de vida. A gente tem um vídeo sobre isso, você pode buscar aí, tanto no Facebook como no Cantinho, que nós temos um vídeo já que a gente já discutiu esse tema, tá bom? Maísa, obrigada. Perdeu no início, mas a gente tá aqui ainda, né? A Aninha tá me perguntando se é ruim a família não dizer ao paciente que ele tem Alzheimer. Ela cuida de uma senhora de 83 anos que está num quadro inicial da doença, onde tem esquecimentos recentes e problemas cognitivos leves. Deixa eu ver aqui o que mais que ela está escrevendo.
E a senhora, como especialista, acha importante o paciente ter ciência do que ele tem? Olha só, Aninha, depende muito, né? Eu acho que a gente tem que saber ouvir o que o paciente quer saber, né? Então, assim, todo mundo que cuida do paciente, toda a família, ela e o próprio médico, eles têm que ter essa sensibilidade de compreender aquilo que o paciente gostaria de ouvir. E porque não adianta você afrontar a pessoa com um diagnóstico que ela não está preparada para ouvir. Que benefício você vai trazer para essa pessoa? Às vezes dizer, olha, você está muito esquecida, vai tomar um remédio para cuidar da memória, para não esquecer, tem que trabalhar muito essa memória para evitar que você fique esquecida. Às vezes é infinitamente melhor do que você falar para essa pessoa, olha, você tem um processo de demência. E isso de repente deixá-la extremamente deprimida, ansiosa, angustiada, né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter muito tato e muito cuidado, né? Eu posso dizer para vocês, por exemplo, a experiência que eu tive com o meu avô, né? O meu avô, ele teve um câncer hepático, viveu anos com esse câncer. No primeiro diagnóstico, tinham dito que ele não viveria nem 6 meses. Meu avô viveu anos e anos e anos, né? Mas ele foi um homem que verdadeiramente, ele nunca usou essa palavra câncer. Ele nunca admitiu que ele tinha um problema no fígado. Então, talvez, se nós tivéssemos insistido em dizer para ele que ele tinha sim um câncer, será que ele tinha vivido 10 anos mais? Ou será que ele tinha ficado tão triste e tão mal com isso que ele teria morrido antes porque ele teria se entregado à doença? E talvez lutando através de um problema no fígado foi muito mais fácil para ele caminhar com esse processo de doença e viver tantos anos mais, como ninguém imaginava que ele fosse viver. Então eu acho que esse carinho, esse cuidado, esse amor, essa amorosidade, eu acho que até mais do que isso, essa generosidade que a gente tem que ter de compreender o que o paciente pode ouvir, o que ele suporta ouvir. Não é porque a gente tem que impor o nosso diagnóstico, não, porque é esse o diagnóstico, então eu vou falar porque você tem que saber. Eu, honestamente, é uma opinião pessoal, eu acho que a gente precisa compreender. Eu acho que a gente precisa ouvir o que o outro é capaz de aceitar, de suportar e de entender. Então, se ele acha que o melhor é ter um problema no fígado, e isso vai fazer ele tratar, vai fazer ele cuidar, vai fazer tomar os remédios, vai fazer tudo, mas não vai mudar, não vai nos piorar em termos de tratamento. Qual é o problema, né? Então eu acho que a gente tem que ter esse ouvido mais amoroso e mais generoso com os pacientes de um modo geral, né? Principalmente nos processos de demência, que talvez se você for bater de frente, vai ser muito pior e vai ser muito mais difícil do paciente aceitar o tratamento, né? Maria Inês está dizendo que não quer mais comer açúcar. Olha, Inês, eu confesso a você que eu acho que açúcar ninguém deveria comer, né? Eu acho desnecessário. Eu acho que a gente pode ter aí inúmeras substituições que a gente tem hoje em dia, né? Os nutricionistas estão aí para colaborar, para contribuir, para que a gente faça boas dietas infinitamente mais saudáveis e que verdadeiramente não contemplam açúcar. Não esse açúcar que a gente come, né? Existem outras fontes de açúcar infinitamente mais saudáveis e que a gente pode estar utilizando sem estar correndo o risco de fazer uma resistência insulínica ou se tornar um diabético, né? E ter uma vida infinitamente mais saudável. A Sueli está dizendo que gosta muito do meu trabalho. Obrigada, meu amor. Obrigada por acompanhar. Eu tenho carinhas aqui que eu conheço todos os dias. Oi, Roberto, boa noite. Eu conheço, me dão um bom dia todos os dias. A gente fica muito feliz com esse trabalho. É um trabalho que a gente faz com muito amor, muito carinho, muita dedicação. É por isso que eu tenho buscado tanto fazer os programas de educação continuada, né? A gente tem agora não só em Copacabana, mas tem na Barra da Tijuca. Daqui um pouquinho a gente também vai ter na Tijuca, porque eu acho muito importante a gente ter esses diálogos, a gente discutir, a gente conversar sobre essas coisas, porque facilita muito, né? Deixa eu ver aqui, a Conceição está dizendo que quando a família não aceita que o paciente tem Alzheimer, mesmo depois de constatado, o diagnóstico por um profissional, mesmo assim a família insiste em não aceitar.
Conceição, isso é uma coisa tão comum que você nem imagina, né? É muito difícil dar um diagnóstico de um processo de demência, seja a demência que for, né? E não é só para nós como profissionais, né? É também para a família, porque quando você dá um diagnóstico de demência, você está dando um diagnóstico que vai mexer com toda essa família. Então, eu sempre falo que o diagnóstico é do paciente, mas a doença é da família. E isso não tem como modificar, né? É muito difícil você lidar com isso. E nem toda família está disposta a ouvir, está disposta a aceitar, né? E às vezes não é nenhuma questão de disposição, é difícil mesmo, é não acreditar naquilo que está acontecendo, achar que não vai dar conta, que não vai conseguir suportar todo o processo. Né? Então, isso é um diálogo diário, permanente, né? Quando a gente dá o diagnóstico, muitas vezes a gente tem que ver o paciente todos os meses para que a gente possa ter esse diálogo com a família mensalmente, para que a gente possa ir ajudando e contribuindo a trazer uma qualidade de vida para todo mundo, porque senão todo mundo pira e fica 24 horas pensando naquele processo, ao invés de viverem a vida no dia a dia. Né? E a gente vai tratar, vai fazer o que for necessário e vai buscar qualidade de vida para todo mundo. E às vezes acontece muito, como eu tenho várias famílias que às vezes tem assim 3 irmãos, 4 irmãos, 3 aceitam e um diz que não é. Né? Ou então um entende perfeitamente bem o que está acontecendo, os outros todos negam. Então, isso tudo são coisas que acontecem, né? E a gente tem que estar preparado para lidar com isso, né? Eu quando fiz geriatria, eu fiz a parte gerontológica também, e a parte psicossocial, enfim, eu gosto muito de conversar com as famílias. Eu faço essas reuniões familiares, eu tenho um processo que a gente chama de coaching page, né, que é para você estar com os pacientes em casa, você fazer reuniões com as famílias, e muitas vezes eu preciso fazer reunião com a família para a gente entender, né, para conversar, para entender o processo da demência, para entender o que é e também minimizar um pouco o medo, o pânico, o desespero, né? Então, assim, vamos conversar, o que vai acontecer, o que vocês têm que esperar desse processo, o que verdadeiramente pode acontecer, o que a gente está pensando e está aumentando muito, né? Então, é importante que a gente tenha esse olhar, esse entendimento, né? Maria Inês está dizendo que com taxas no limite, me sinto... Ah, tá falando com o açúcar, né? Depois a gente pode conversar sobre isso sem problema nenhum. Mas só voltando aqui, eu acho muito importante esses esclarecimentos, né? Eu acho que o paciente precisa ter o apoio da família, mas a família precisa ter muito apoio dos médicos também, de todos os profissionais, né? O profissional que acompanha o paciente em casa, seja o fisioterapeuta, seja a fisioterapeuta, a fono, o terapeuta ocupacional, a psicóloga, a enfermeira. A gente precisa apoiar essa família, a gente precisa orientar. Todos os profissionais que trabalham comigo são profissionais especializados em geriatria e gerontologia, né? São especializados no cuidado do idoso. Então a gente conversa muito sobre isso. Eu troco muito com todos esses profissionais. Eu acho que uma equipe multidisciplinar é a única forma de você cuidar de uma maneira global, amorosa e generosa de todos os pacientes, né? A gente precisa estar ali acompanhando, cuidando, ouvindo nessas famílias, entendendo quais são os medos, quais são as angústias, quais são os anseios, para que a gente possa ajudar da melhor maneira possível. Até porque em todo o processo de demência, seja demência vascular, seja demência de Alzheimer, enfim, não importa a demência que a gente esteja falando, vai chegar um momento em que o paciente ele está super controlado dentro do processo da demência, que a gente não vai mudar, né? A demência não é reversível, nenhuma delas. Então, a gente não vai mudar. Quem a gente tem que verdadeiramente apoiar é a família, porque a desestruturação acontece muito mais no ambiente familiar do que com o paciente propriamente dito, porque dentro da demência dele ele está ótimo, né? A grande questão é como a gente vai lidar com isso. Sueli, eu não vou responder, não vou ler essa pergunta aqui, porque a gente não fala de medicação aqui, entendeu? Na verdade, não só aqui, mesmo no cantinho, mesmo nos artigos que eu escrevo, vocês já puderam avaliar que a gente não fala de medicação, até por vários motivos. Primeiro, que é proibido pelo conselho, né? Segundo, tratamento medicamentoso é algo extremamente
extremamente individualizado. E isso a gente só pode discutir com o profissional que está cuidando da gente, com o médico que acompanha, que olha, que vê, né? Toda medicação tem seu ônus e seu bônus. Toda medicação tem efeito colateral, não importa a medicação que seja. E o que a gente sempre faz é avaliar o custo-benefício das medicações para cada paciente. Entendeu? Então é muito importante estar sempre discutindo com o médico, sempre conversando, falando para ele te orientar da melhor maneira possível, né? E a gente aqui busca sempre fazer isso, dar as orientações com bastante tranquilidade, com bastante carinho, mas sempre sem mexer no aspecto medicamentoso, porque esse eu só vou poder falar quando eu conheço o paciente, quando eu estou com ele, quando eu estou acompanhando, porque aí a gente vai dar uma orientação muito mais lógica, muito mais coerente, muito mais individualizada, e é o mais importante disso tudo, tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que essa questão com a família é o mais importante. Eu bato muito nessa tecla, eu acho muito importante, porque eu acho que toda vez que você dá um diagnóstico, né, principalmente depois que o paciente teve um AVC, ficam muitas dúvidas, né? Fica todo mundo muito inseguro, tem medo de ter uma outra vez, a família tem medo que aconteça de novo, o paciente tem medo que aconteça de novo. Muitas vezes eles têm muita consciência disso, né? De que pode acontecer alguma coisa, e eles ficam muito medrosos, né? Os que eventualmente caíram, eles têm pavor de andar, porque eles têm medo de cair novamente. Então são coisas que a gente verdadeiramente precisa estar ajudando, né? Em todos os sentidos. Às vezes é importantíssimo o fisioterapeuta começar a trabalhar para que ele compreenda que ele possa andar. Isso não significa que ele vai cair, né? É importante o geriatra estar junto para poder mostrar para ele que o fato de ter tido um AVC não significa que terá o segundo, terceiro, quarto, que as coisas podem ser modificadas, que as coisas podem ser diferentes, e que seja lá o que acontecer, né, ou se tiver que acontecer de novo, vai estar todo mundo ali, ajudando, colaborando, contribuindo, e isso é que verdadeiramente importa, né? Eu acho que quando o paciente se sente abraçado, quando a família se sente abraçada naquela situação, tudo flui melhor, todo mundo fica mais seguro, fica todo mundo menos angustiado, menos ansioso, menos temeroso com as situações que podem acontecer, e tudo flui muito melhor, né? Eu acho que é bem por aí. Roberto, sempre uma figura, obrigada. Gildete, obrigada também pelo carinho. É sempre bom a gente estar ouvindo vocês. Elaine, obrigada pelo carinho também. Luciana tá falando aqui que a mãe dela teve provavelmente um AVC, né, Luciana, pelo que eu tô entendendo aqui. E é isso, gente. Então, a gente vai se falando. Eu vou deixar esse vídeo aí no Face para quem quiser ver mais algumas vezes, tá bom? Eu vou ver, muitas pessoas me pediram para falar sobre demência temporofrontal, e teve gente também que me pediu para falar sobre insônia. Eu não vou deixar de fazer isso, pode deixar que essa semana. E alguém me pediu também para falar sobre processos infecciosos e desorientação no paciente, e eu também vou falar sobre isso. Eu vou deixar anotado aqui para vocês e a gente vai conversar também, tá? Roberto, obrigada. Realmente eu gosto muito desse trabalho, é um trabalho que eu tenho muito carinho. Deixa eu ver o que a Yara tá dizendo aqui. Meu esposo tem problemas vasculares graves e só eu para cuidar dele. Isso também, Yara, é uma coisa muito comum, né, da gente ver que normalmente é uma pessoa só que cuida, né, mas é muito importante também que você se cuide, né, o cuidador, ele precisa ser cuidado, porque se ele adoecer, quem é que vai cuidar, né? Então é uma coisa que a gente conversa muito também aqui no Cantinho. Se você entrar lá no portal, você vai encontrar dois artigos que eu escrevi sobre isso. Chama-se Cuidador, a arte de cuidar sem se esquecer. É muito bacana, acho que vale muito a pena para você, tá bom? Maísa tá dizendo que se tem um dia certo para eu falar ao vivo. Maísa, sabe por que eu não consigo? Porque tem dia que a minha vida é um caos, é muito corrido. Eu tô com muitos pacientes esses dias precisando de atendimento em casa. Sábado passado eu trabalhei o sábado inteiro, só cheguei em casa 8 horas da noite. E também trabalhei agora nesse feriado, então assim, nem sempre eu consigo estar ao vivo com vocês, por isso que eu tenho medo de marcar e de repente não conseguir. Edna, obrigada, você é ótima, imagina. Helenice, obrigada também. Márcia, obrigada pelo carinho. Gildete está pedindo para falar de insônia, por favor, né?
Com certeza, a gente vai falar. Gisele, hidrocefalia já é um tema muito específico. Eu normalmente não falo de coisas assim muito específicas aqui, porque são temas menores em função até da quantidade de pessoas que podem ter. Mas você pode me chamar em box, que se você tiver alguma questão específica sobre hidrocefalia, eu posso responder para você em box, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. A Sarita está falando de infecções, pode deixar que eu vou falar. Eu também gosto muito desse tema, eu acho bacana. Gente, eu ainda não comprei alguma coisa para segurar esse telefone. Eu fico segurando o telefone na mão. Chega uma hora que a minha mão começa quase a cair. Peraí, deixa eu ver aqui. Maria Inês está falando da importância de profissional que compartilha com seus pacientes. Obrigada. Eu acho que sem isso não tem o menor sentido, né? Eu acho que se a gente não compartilha conhecimento, eu acho que se a gente não discute, se a gente não conversa, se a gente não ouve, eu adoro falar, né? Vocês já entenderam que eu adoro falar. Então, eu acho que essa eu acho que é isso que faz o trabalho ser incrível, é isso que faz o trabalho fluir. Eu adoro fazer isso, eu adoro conversar com meus pacientes, eu dou gargalhadas homéricas com eles. Quem me conhece sabe que lá do corredor ouve as minhas gargalhadas, eu acho muito incrível, assim, as trocas que a gente tem, né? E isso faz toda a diferença, eu gosto muito, né? Maísa, obrigada, ela tá agradecendo aqui pela atenção. Josilane tá falando em se cuidar, que ela terminou um estágio no asilo e não conseguiu se desligar dos pacientes. A gente nunca consegue, a gente carrega eles sempre com a gente, assim, é muito bacana, né? A Yara tá agradecendo, falando que ela sabe que ela tem que se cuidar e tem que se cuidar mesmo, é uma coisa muito importante. E Josilane, né? Josilane, acredite, eu acho que eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Eu sempre fui, assim, muito intensa com tudo, né? Escorpiana, né? Uma coisa horrorosa. E eu sempre fui muito apaixonada. Eu nunca tive dúvida que eu queria ser médica, né? Então, eu entrei para a faculdade de medicina, eu acho que eu fui médica desde o primeiro dia, né? Eu tinha muita paixão por aquilo ali, eu tinha muito prazer em estar ali. E as pessoas me falavam muito, né? Os meus professores falavam isso muito pra mim, que eu precisava mudar, que eu tinha que mudar, que eu tinha que ser diferente, porque eu chorava, porque eu me desgastava, porque eu sofria com os pacientes. Era uma coisa assim, eu vinha pra casa arrasada com situações que eu via. E eles sempre me falavam isso, né? Que eu tinha que mudar, que a medicina ela ia me endurecer ao longo dos anos, que depois de uns anos de formada, que aquelas coisas iam passar, né? E ele ouvia aquilo e eu falava, gente, mas eu não quero mudar, né? Eu pensava, eu sempre achei assim que no dia que eu deixasse de me importar com o sofrimento do paciente, no dia que eu deixasse de me abalar ou de me abater com aquilo, né? Eu não ia ter mais sentido eu ser médica, né? Porque eu acho que a essência é você olhar com amor o sofrimento do outro, né? O sofrimento do outro ser importante para você e você principalmente tentar de todas as formas minimizar aquela dor. Mas então meu avô, Walter, que era uma pessoa que eu amava profundamente, ele adoeceu, como eu disse a vocês, ele tinha um câncer hepático e meu avô estava numa fase terminal e eu fui vê-lo, né, em Belo Horizonte. E quando eu cheguei no hospital, o médico que cuidou dele durante anos e anos, e já era um médico assim que tinha 40 anos de medicina, eu nunca me esqueço aquela cena. Eu cheguei no hospital, eu cheguei dentro do quarto e o vovô estava numa cama, né, já irreconhecível, e esse médico que cuidou do meu avô e esses anos todos de medicina, ele estava chorando. Ele sentado na cadeira chorando e olhando pro meu avô. E aí eu olhei aquela cena, né, e fiquei assim perplexa diante do que eu estava vendo. E aí eu falei para ele, mas o senhor fez tudo, né? O vovô viveu anos e anos, quando todo mundo dizia que ele tinha 6 meses de vida. E aí ele olhou para mim e disse assim, do que adianta ter tantos anos de medicina se eu tenho que ver um paciente morrer dessa forma? Que meu avô estava assim, pele e osso, né? E naquele momento eu tive certeza que eu não ia mudar nunca,
Porque se ele, com 40 anos de medicina, era capaz de ser tão generoso, tão amoroso e ter tanta compaixão por aquele homem que estava ali, né, fazendo a sua passagem, eu falei, eu não preciso mudar. Eu não preciso modificar a minha forma de ser, a minha forma de agir, a minha forma de entender e de olhar para um paciente. E desde aquele dia, isso me causou um alívio enorme, de saber que eu podia ser a Roberta o resto da vida, né? Que essa essência não precisava mudar. Então eu acho que esses anos todos de geriatria me fizeram acreditar muito nisso. Né? As pessoas falam assim, poxa, mas você cuida de idoso e você sabe que ele vai morrer. Todos nós vamos morrer, né? A gente pode morrer amanhã de manhã ou hoje, daqui a algumas horas, né? Não é isso. Eu acho que o que me faz amar a geriatria é saber que eu posso e que eu faço de tudo para dar para eles, até o último dia da vida, a melhor vida que eles podem ter. E isso não tem preço. Né? Então, assim, é muito lindo isso, né? É lindo demais, assim, você chegar e olhar para um paciente e ver que ele melhorou, né? Que não tinha muitas possibilidades dele melhorar e ainda assim ele melhorou, né? É você conseguir saber que ele te deu um abraço e ele fala para você, nossa, só de eu te olhar eu já estou melhor. Né? E isso é que tem que ser a essência, né? Então é muito bacana. Então, Joslane, não muda, entendeu? Porque não tem por que mudar, né? É a essência, é a beleza do nosso trabalho, é a certeza que a gente faz o melhor trabalho que a gente pode fazer, né? E porque a gente faz diferença na vida dessas pessoas, né? Então, é muito lindo mesmo, né? Eu poderia contar milhares de histórias para vocês aqui, de coisas assim lindas que eu vivenciei com meus pacientes, porque eles me dão, né, coisas muito lindas, né? Eu tive um paciente, eu vou contar essa última história que eu realmente amo muito, né? Ele faleceu e eu fui dar o óbito dele, inclusive, em casa. E quando foi uma semana depois, os filhos foram ao meu consultório e disseram pra mim que ele tinha me posto no testamento. Eu falei, como assim ele me pôs no testamento? E, na verdade, ele tinha, e eles estavam com um vaso, né, com flores e uma caixa de bombons. E então elas me disseram que ele tinha deixado escrito que quando ele morresse, ele queria que elas me levassem flores e bombons, porque eu tinha feito da vida dele, né, nesses anos que nós estivemos juntos, eu tinha feito a vida dele mais doce e mais colorida. Então, não tem o que dizer, né? Uma coisa dessa, você chora o resto do consultório inteiro e você tem certeza que não importa se a pessoa fez a sua passagem, era a hora dela de fazer a passagem, mas que você verdadeiramente fez o melhor, que você contribuiu muito para que ela vivesse uma vida aqui bonita, feliz, colorida, doce e que a passagem fosse a passagem mais leve possível. E isso faz toda a diferença, né? Isso faz a gente acreditar que a vida pode ser melhor todos os dias, que a vida é bonita, né? Eu tenho, acho que a profissão mais bonita do mundo, e isso faz a diferença imensa, né? E isso faz a gente acordar todos os dias, 5:30 da manhã, e trabalhar até 10 horas da noite, e ficar feliz, né? Porque a gente recebe também muita coisa em troca, né? Quando você, às vezes, fica 12, 14, 16 horas trabalhando, mas no outro dia você recebe um WhatsApp de uma neta dizendo: oi, doutora Roberta, hoje a gente está sempre aqui para te perguntar alguma coisa, mas hoje eu vim aqui só para te agradecer por tudo que você faz. São coisas que não têm preço. E isso realmente faz toda a diferença, tá bom? Então, para quem vivencia a rotina da saúde, né, quem da área da saúde, eu acho que qualquer outra área, tudo que você tem que fazer, você tem que colocar o seu 100%, né, o seu amor incondicional àquilo ali, porque você vai fazer a diferença na vida das pessoas. Não importa, né? Quantas vezes a gente vai no supermercado, no final do dia, você tá mega estressado, cansado, já trabalhou pra caramba, você tem que ir no supermercado. Quando aquela caixa do supermercado vira pra você e fala: boa noite, senhora, tudo bem? Aí você olha e você fala: caramba, tudo bem, né? E aí é tão bonito quando a pessoa te trata bem e você
fica bem, fica feliz. Então aquele momento do supermercado que poderia ser um horror se torna uma coisa prazerosa, porque aquela pessoa te tratou com carinho, te tratou com educação, né? Te deu a atenção que você estava precisando. Então ela naquele momento, ela fez toda a diferença na nossa vida, porque o supermercado poderia ter sido um saco, né? Ter sido chatíssimo. E aí você vê que as coisas são diferentes. Aqui perto da minha casa tem um posto de gasolina e eu sempre abasteço lá. Tem uma moça que todos os dias ela tá lá num bom humor e todos os dias quando eu tô ela me cumprimenta. Oi, como é que tá você? Que não sei o que, sempre com cabelo lindo. Ela sempre fala do meu cabelo. E sempre com um carinho, com uma, sabe, uma generosidade. Aí esses dias passei lá para abastecer no sábado e o meu filho estava no carro comigo. Aí ela olhou e falou assim, esse aqui é seu príncipe? Eu falei, esse aqui é o Arthur. Aí ela, oi Arthur, tudo bem? A sua mãe é sempre tão educada. E aí a gente se cumprimentou e tal, e quando a gente saiu, o meu filho falou assim, mãe, essa moça, você fala com todo mundo. Eu falei, falo, filho, eu acho ela incrível, uma pessoa super educada, super bonita, né? E aí ele falou assim, poxa mãe, como ela trabalha bacana, né? Eu falei, exatamente, como ela trabalha bacana, né? Então assim, olha como ela faz a diferença das pessoas que vão abastecer o carro de manhã e recebem um sorriso daquele, um bom dia, e vai com Deus, sabe? O cuidado dela com o cliente, de ver que meu filho estava atrás do carro, né? Essa diferença, eu acho que não importa o que a gente faça, né? Mas a gente tem que fazer com amor. A gente tem que botar o nosso 100%, porque a gente pode ter certeza que a gente está fazendo a diferença na vida de uma pessoa. E isso não tem preço. E se cada um passar a fazer o seu 100% e a diferença na vida de uma outra pessoa, a gente com certeza teria um mundo muito melhor. Né? A gente não teria tanta coisa que a gente está vendo aí, porque cada um estaria dando o seu 100%. E isso é o que verdadeiramente importa, não é? Então, gente, olha, um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus, que a nossa semana seja muito iluminada, de muita luz, de muita harmonia, de muita alegria, de muita paz, né? E que a gente tenha, assim, muito 100% para dar e que a gente faça muita diferença na vida das pessoas, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!